Alô, alô, chegando. Estamos ao vivo para mais um Fofoca e Papo Reto. Daqui a pouco o Nadish Gaiás, educador somático, vai estar junto com a gente para a gente discutir um tema muito importante nesse momento de isolamento. Sempre foi importante, mas agora mais do que nunca. A gente vai falar sobre autoestima e carência, o significado da pele. Sente isso. Quem aqui que não está sentindo falta de contato? Quem aqui não está se sentindo isolado? A gente vai conversar desde da implicação disso para o desenvolvimento de uma criança, até como a importância disso para o desenvolvimento de um caráter, de uma forma de funcionar. Vou esperar só o Nadish entrar aqui e a gente já vai começar. Oi, Beloso, tudo bom? Arthur, Carlos, Raquel, bem-vindos. Ludmila, quanto tempo? Bem-vindo também. Aí o Nadish está chegando e a gente já vai começar esse papo. Então, o Fofoca e Papo Reto número 2, carência e autoestima, que é a pele. Tá conectando aqui. Oi, Ju. Nadish, tudo bom? Tudo bom? Boa noite a todos. Boa noite para mais um programa do Fofoca e Papo Reto, né? São número 2, então, né, Nadish? Você é o Número nosso 2. titular aqui, luxuoso. Ixi, Nadish, está um deixa eu pouquinho baixar. de zumbido no som. Será que tem dá uma encaixada melhor no seu fone aí para ver se para? Parou? Como é que tá? Mais ou menos. Deixa eu perguntar aqui. Ô, Ju, tá ouvindo esse zumbido aqui? Eu não estou ouvindo aqui. Não tá? Então vambora. Então tá tudo claro. Acho que é só o meu. Deve ser o meu, então. Então, Nadish, o tema de hoje: autoestima e carência, o significado da pele humana, com pinceladas ainda em sensorialidades. Será que dá tempo? Essa horinha? Olha, eu falei para você que a gente ia começar um pouco, que eu andei assistindo o primeiro que a gente fez e eu fiquei impressionado pela minha expressão corporal. Assim, estava inquieto, botando a mão, coçando a cabeça, enxugando a cara. E realmente, é um tema hoje em dia, principalmente, que está me deixando muito inquieto. Essa semana encontrei com amigos, com criança de colo, e não pude me aproximar das duas crianças. Eu fiquei muito triste. E aí, 67 anos. É, aí no Alto Paraíso mesmo. A galera tá em é isolamento forte ainda. sim, sim, também isolamento forte, principalmente eu, que já tenho 67 anos, né? E aí fiquei pensando nisso, né? E aí me veio dentro da nossa conversa super expandida, aquela primeira, que eu diria que não deu nem para o pessoal fofocar, porque a gente falou de tanta coisa. Foi difícil conectar ali mais de 5 minutos do mesmo assunto, né? Sim, Muita sim, sim. emoção. Mas muito porque a emoção de estar falando assim contigo, com esse público, e também assim que eu sempre fui muito vivencial, muito ativo. Eu estudei bastante, mas eu fiz muito trabalho físico mesmo, de meditação, de massagem, de respiração, de tudo. Então minha vida foi sempre muito vivencial. Então, na hora de falar, eu tenho uma certa dificuldade acadêmica de seguir um determinado rumo, colocando as coisas, tá? Mas essa é a minha característica, eu não chego a me julgar por causa disso. Eu vou Mas, fazer enfim, então uma
uma breve análise aqui da sua postura no último vídeo, que você começou a dizer ali também. Sabe o que eu acho que estava tão tenso ali, tantos gestos? Pela dificuldade que a gente estava de conseguir se encontrar nesse espaço de nuvem, que a gente não tinha feito ainda. Quando a gente chegou, ainda estava um pouco preocupado, não preocupado, mas aquele afoito pelo caminho, muito excitado ainda, né? E aí foi abaixando aos poucos, mas foi saindo as expressões, né? Que eu que fui um terapeuta sempre muito corporal, psicossomático, hoje em dia eu me sinto um analista, né? Porque falando pelos aparelhinhos aqui é conversa, basicamente. Inclusive, algumas pessoas eu prefiro trabalhar só com áudio, porque parece que gera uma intimidade maior, é bem interessante. Mas, voltando ao assunto de hoje, é um livro que meu pai fez a introdução, José Ângelo Gaerça, que chama Tocar, o Significado da Pele Humana. É escrito por um francês chamado Montagu. Se as pessoas quiserem acessar, acessem, é interessante. Porque um dos dados mais fortes do livro é que ele descreve que depois da Primeira Guerra Mundial, onde se descobriu que a higiene era o melhor para curar feridas, era simplesmente lavar com água e sabão. Então eles descobriram a higiene. E muitas crianças foram para orfanatos por causa que perderam pai e mãe. E tinha uma estatística pavorosa na época, porque em função da higiene, todas as crianças nos orfanatos, as pequenas, eram mantidas isoladas, higienicamente isoladas, e a maioria morria. O fenômeno que se chamou depois foi hospitalismo. Como é que eles descobriram isso? Eles foram ver as creches e onde cuidavam das crianças, onde as crianças não estavam morrendo. E as crianças eram pegadas no colo, levadas para passear, acarinhadas na cama, cantavam canções para elas dormirem. Então gerava esse significado da pele humana, que é uma das primeiras sensações é uma sensação, não existe consciência de si mesmo, né? O que é uma criança acariciada, o que é uma criança cuidada. Hoje em dia, principalmente, a gente conversou um pouco eu tenho conversado com os amigos. Na minha época, as crianças já eram consideradas inteligentes. A minha mãe e meu pai eram considerados pacotes, embrulhados o tempo todo, sem grande mobilidade, sem grande contato. Então, tinha essa restrição. E realmente gerou seres humanos muito comportados, muito certinhos, muito coerentes, numa realidade que era muito simples, eu gosto de falar. O que é sentir essa pele? O que é a construção que a gente vai fazendo através da pele, através do movimento, através da respiração, que é aquilo que a gente conversou um pouco no primeiro, da psicossomática, ela é basicamente resgatar a parte física do ser humano. Que nem o Gaerça trabalhou décadas sobre isso, falar para as pessoas se tocarem, para as pessoas se abraçarem, para as pessoas se encostarem, para as pessoas fazerem massagens umas nas outras, para elas se sentirem inteiras. E neurologicamente é assim mesmo. Uma pessoa pouco tocada, ela tende muito mais a ser ansiosa, a não se encontrar, a ser sempre duvidar de si. Eu gosto desse tema. Diga, Ana, deixa eu falar. Não, tem falado, alguns falam do corpo roubado, né? E hoje em dia, a nossa civilização, inclusive no primeiro, eu comecei a pegar isso, no primeiro programa que a gente fez, nossa, eu ando assim, o que vai ser o ser humano sem o corpo físico, sem a tridimensionalidade? Porque na hora que eu falo do corpo, eu não estou falando só da pele e do corpo físico, eu estou falando de toda a sensorialidade. Do tato, do paladar, do olfato, da audição, da visão. E isso é a primeira estruturação do ego, da personalidade, do caráter. A gente começa a perceber que aquilo que a gente ouve tem a ver com aquilo que a gente está vendo, que tem um cheiro específico, que tem uma certa consistência, calor ou frio, e o mundo começa a se montar em cima desse plasma. É muito curioso, eu que trabalhei com crianças e acompanhei várias crianças, vários bebês, eles são um plasma. Eles não têm forma, eles não têm som, eles não têm movimento, eles se chacoalham o tempo todo, porque neurologicamente é no chacoalhão que eles vão encontrando o dedo para pôr na boca. Ponto. Ele está querendo botar o dedo na boca. Não, ele não está querendo botar o dedo na boca. Tanto que às vezes ele bota o dedo do pé na boca.
Mas para ele não é dedo. É como se fosse algum encontro dentro de si. E ele vai se construindo. Que nem a visão da criança pequena, do bebê humano, é uma visão embaçada. Porque ele ainda não definiu formas. Não é porque ele não vê as formas. Porque elas são uma massa única. Não tem distinção de figura e fundo. A gente vê isso no bebê. O bebê pequenininho, ele tem um olhar meio perdido. Daqui a pouco ele começa a olhar para as coisas. E é fantástico na hora que você percebe que ele começa a olhar para as coisas. E ele aí começa a desenhar o mundo. Então é interessante a gente ver que esse contato, esse tocar a si mesmo e a realidade, vai construindo esse ser humano fabuloso na origem. Depois ele se restringe só ao universo da fala. E hoje em dia, então, meu Deus do céu, cadê a brincadeira do intervalo? Cadê a brincadeira de rua? Cadê a brincadeira do prédio, da casa de família? Nossa. Agora, nesse momento, tá difícil mesmo. Muito Mas difícil. existe ainda, hein? Não vamos desistir. Porque outro dia teve gente chorando, falando que essa geração não brinca. Mas não é assim também. Depende aonde, depende do lugar. Mas, Nadir, só para não fugir do tema, a gente volta para aí. Eu acho também tem um fato interessante na construção da pele, enquanto o maior órgão sensorial do corpo, da questão embriológica também, né? Da pele, dos olhos e do sistema nervoso serem formados pela mesma célula nas primeiras divisões e carregarem, então a pele seria como a parte de fora do sistema nervoso, nosso invólucro, né? Que divide a gente do espaço, então também nossos limites, né? Sim. E eu também gosto sempre de ter uns estudos sobre antigos, assim, depois a gente pode até disponibilizar aqui com primatas, né? E você coloca um macaco numa jaula dividida no meio, de um lado tem uma pelúcia, do outro lado tem uma mamadeira. E eles pegam durante um tempo e medem o tempo que ele fica na pelúcia ou na mamadeira. Ele fica mais de 95% do tempo na pelúcia. A mamadeira é só para se alimentar, mas o contato é que dá o contorno e o conforto, assim, para ele ir se desenvolvendo, né? A gente sabe, uma criança assim... O bebê, uma criança Desculpa, né? Vai falar. Não, eu diria que os bebês, hoje em dia, estão sendo mais bem cuidados. Porque o pai e a mãe, ou as pessoas que cuidam dele, estão mais em contato com ele e com mais tempo de ficar com ele. Então, existe uma conversa sensorial entre um bebê e um adulto que cuida da criança hoje em dia, mais sofisticada do que acontecia antes da pandemia. A criança que realmente sofre já é a criança que está andando, falando, querendo correr, querendo brincar. Essa realmente ela está sofrendo uma restrição psicossomática do ego, da personalidade. Vai ser uma pessoa acanhada? Não sei. Vamos ver, vamos acompanhar. Tem um dado interessante que você fala aí do macaco, né? Não, era um macaco, uma macaca de arame que tinha uma mamadeira colocada, que ele ia ir lá mamar, e a outra macaca que não tinha mamadeira, mas era muito mais aconchegante. E ele preferia ela. Tem uma experiência que eu fiz com as crianças também, né? Um dos princípios que as pessoas fogem na vida é ser a autoridade. Então, quando você trabalha com criança, quando você quer trabalhar uma coisa firme com ela, você fala, eu não quero. E depois você explica. A maior parte das pessoas, como falei no primeiro, fala, não faz assim, não é legal, não é bom. E essa autoridade é um invólucro. Na hora que ela sente que tem alguém firme, ela quer esse invólucro. Se você pega numa outra área que não parece a mesma, o desenho infantil é fabuloso. Quando a escola permite que a criança desenhe, não dê os desenhos prontos para ela, né? Na escola que faz isso, você tem que ter vários papéis, várias texturas, vários pigmentos. Você não tem uma forma definida e você não dá forma definida. Você vai dando materiais para ela ir conhecendo a tinta, o lápis, o giz de cera. E as primeiras garatujas circulares começam a definir esse invólucro. Então, eles começam a desenhar o redondinho, redondinho, redondinho. Daqui a pouco, risca, 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 meu pai. Quer dizer, ela também já se olhou no espelho, então ela sabe que tem olhos, que tem nariz, que tem boca, e aí ela começa a definir esse corpo que, na essência, é um plasma.
É um plasma. E está se construindo. O outro dado que você traz da pele humana, eu gosto muito do oriental, né? Porque a pele humana é a janela do pulmão. Então, a gente pode ligar a ansiedade, depressões com falta de contato físico. A gente tem que desdobrar também que não é propriamente carícia, contato propriamente dito. É dançar, é pular, é correr, é desfrutar propioceptivamente. Eu me sinto habilitado a pular, eu me sinto habilitado a correr, eu sinto o vento na cara. Então, não é só a pele, são todos os sentidos que vão montando o que a gente chama de ego, personalidade e caráter, ou a parte física do ser humano que tem essa personalidade dentro. O Gaiarsa, nos últimos tempos, ficou muito feliz por ter encontrado uma escola na Pensilvânia, de um cara chamado Doman, eu acho que é isso, que trabalhava isso. Uhum. É incrível, porque eles perceberam tudo isso em termos de neurologia, e a criança corre mais, pula mais, dança, ela tem atividades sensoriais o tempo todo. Com 6, 7 anos, ela é uma criança muito presente, ela não duvida de si, ela não fica se metendo em fria, ela vivenciou fisicamente o que seria o saudável desenvolvimento do ser humano. Muito ativo, muito respiratório, muito expressivo, muito interativo. Eu gosto muito, tem um livro desses últimos que o teu pai escreveu, que é o Educação para o Terceiro Milênio, que acho que são esses estudos que ele pega um centro de desenvolvimento para deficientes, pessoas portadoras de deficiência, e depois ele começa a aplicar isso em crianças com condições normais, e elas têm um desenvolvimento absurdo, né? Conseguem falar com 4, 5 anos 3 línguas, tocar instrumentos. E ele sempre colocou, né, que é o grande fator limitante é a educação, é esse tipo de educação que você estava falando naquele momento de restringir movimento a favor de uma fala mais articulada, né? O bem comportado é o sentadinho, é o calado, é o que o Paulo Freire falava da educação bancária, né? Bancária. Esse é um dos dilemas para mim. Eu fui uma criança muito difícil na escola também. E depois, estudando criança, etc., a gente meio que dividia as crianças nas muito sensoriais, nas motoras e nas intelectuais. Mas toda a nossa escola, hoje em dia, é apenas intelectual. Então, as crianças que são muito ligadas, muito sensoriais, ou as crianças muito motoras, de fato, são seres humanos prejudicados com o atual sistema de ensino. A outra coisa que é gritante para mim, terrível, eu próprio sofri disso quando aprendi a ler e escrever, é juntar ler e escrever no mesmo aprendizado. Neurologicamente, são duas coisas. A criança começa a ler o mundo muito cedo. A hora que a mãe pega a bolsa e a chave, ela começa a gritar que ela quer ir junto. Ela está lendo um símbolo. A hora que ela olha para a janela e vê um símbolo de Coca-Cola, por exemplo, ela leu. Não, ela leu o símbolo. Então, a leitura, o Doman mostra isso também, é muito rápido, desde pequenininho. Agora, a escrita, eu gosto de falar, do jeito que eu vivi, etc., que eu vi as crianças, é uma tortura neurológica, porque a criança de 6, 7 anos não tem o sistema final de sutileza da mielina acabada. Ele só vai se acabar por volta dos 12, 13 anos. Então, fazer uma criança segurar um lápis e fazer uma letrinha é uma tortura, literalmente uma tortura. Gosto de dizer que muitos não gostam nem de ler nem de escrever por causa disso. Porque em alguma instância da infância dele, ele se sentiu obrigado a fazer uma coisa que a maior parte desenhava garranchos, e aí tinha que escrever direitinho. E hoje em dia, algumas escolas modernas, graças a Deus, estão começando, escuta, ela não precisa escrever, ela pode digitar, e aí ela escreve. É muito fácil. Ela reconhece a letra e vai montando. Se você sabe, mas nas escolas Waldorf, eles usam como marco neurológico, né, para início, por exemplo, do aprendizado da matemática, quando sai o primeiro molar, que é um sintoma de que aquele sistema está maduro. Né, uma outra forma de enxergar também. Eu gosto de ter uma história que me chama bastante atenção também nessa relação da pele, do limite e do que é estar na casinha, que é a história de uma americana
que te desenvolveu um autismo bem cedo, e ela tinha essa questão com as relações humanas e também com o contato, como todo autista tem, né? E o principal sintoma dela é quando ela ia conversar com alguém, ou ela se excitava, né, sentia a excitação do momento, ou ela colava assim na pessoa e ficava toda troncha, ou chegava a tropeçar, cair. E isso impedia ela de se relacionar, e ela já era adolescente, tinha consciência disso. Aí um dia ela percebe que quando ela vai entrar nas portas automáticas, assim, essas de shopping, ela sentia a mesma excitação e não conseguia entrar também. E aí ela todo dia vai nessa porta para tentar entrar, até desenvolver um mecanismo de entrada, ela consegue, e ela transfere isso para as relações. Isso não tem nada a ver com a pele, mas ela também desenvolve um aparato, são 2 colchões, assim, com uma manivela. Já viu essa história? E aí, quando ela sente que vai cindir, ela tá com aquela excitação, tá quase cindindo, ela se enfia no meio desses 2 colchões e se prensa. Ela faz uma prensa e aquilo dá o contorno do corpo dela e acalma o sistema. É verdade essa história, é clássica de autismo. Eu tô me identificando, eu tô me identificando. E a gente faz isso, né? Eu fui uma criança muito esquisita, com dificuldade de aprendizado, de fala, chamava dificuldade, né? Eu gosto de falar que talvez eu tenha sido um dos primeiros autistas, entendeu? Porque realmente era uma criança muito fechada em si, com dificuldade de aprendizado, com dificuldade de relação. Mas foi interessante porque logo descobriram a arte, né? Eu gostava de dançar, eu gostava de desenhar, e aí, e aí foi fluido. E a Mas eu tua me relação sinto com contato, Nadiste, como é que era? Olha, a minha família de origem, meu pai, minha mãe, meus irmãos, a gente era muito corporal. Tinha bicicleta, tinha escada, tinha quintal e tinha abraços. Abraços não tinha muito, porque não tinha essa coisa do abraço de todo mundo. Você dava a mão. Mas tinha muita brincadeira de rua, de contato, de jogos, de brincadeira de esconder, brincadeira de carrinho de rolemão. A gente entrou pelo significado da pele humana, eu propus por causa do livro, e por causa que tem muito a ver com essa ansiedade, com esse desespero que as pessoas de fato estão sentindo falta, principalmente do contato físico. Mas não é só o contato através da pele. É a visão vendo a tridimensionalidade, é o ouvido ouvindo os ruídos circundantes, são os cheiros dos lugares, o gosto que a gente sente em alguns lugares, gosto mesmo, o ar de vez em quando tem gosto, né? O que é essa sensorialidade? Que, olha, estamos num momento muito difícil. Inclusive, ecologicamente, a gente está num desastre brasileiro absoluto. Há 10 anos atrás, escrevi um texto dessa visão, porque a ecologia tem muito a ver com isso. Você tem que perceber a realidade com vários elementos, aéreos, terrestres, de água, de planta, de animais, todos entrelaçados. E a gente está na construção do Saara brasileiro. A gente estava preocupado com a Amazônia, o Cerrado foi devastado, Pantanal, o triplé brasileiro da ecologia brasileira é Amazônia, Cerrado e Pantanal. E esses 3 estão secando, literalmente. E vai secar todas as fontes de água também. E isso não vai ser em 10 anos, já está acontecendo. No Pantanal fazem 3 anos que não chove. Tem a ver com as mudanças climáticas também? Também, é. Mas a última que eu vi disso era que a Amazônia era um tipo de radiador nesse efeito climático, né? Ele refrigerava o planeta. Os rios aéreos. E agora estamos nessa pele que não está sentindo o cheiro, que não está vendo direito. Que e não nós tá vamos secar direito. também, você acha, Nadiste? Como é feito? Olha, aí mudando um pouco de assunto, mas tem a ver com a pele, né? Você esteve aqui no Brasil Central, e a estação aqui tem 2, chuva e seca. A gente está no auge da seca agora. Eu gosto de falar que a seca é muito higiênica, seca tudo. Se você quiser ir defecar no quintal, daqui 2 horas você vai lá e está sequinho, virou pó. Então seca tudo. Então a gente tem aqui no Planalto Central, a gente vive muito isso, de uma higienização através da seca, e é uma seca quente e seca, ela não é abafada propriamente dita, mas derruba, e quando chove é muita umidade.
Então, o que, que a gente aqui sente esse clima? Poucas pessoas se referem a isso no dia a dia. Você mora onde? É muito úmido? É muito quente? Algumas doenças específicas? Aqui tem os gripados e os narizes na época do começo da chuva ou no fim da chuva, ou quando as plantas começam a soltar muitos esporos no fim da seca. Muita gente fica alérgico. Então, faz parte também desse ser psicossomático ele se perceber num ambiente que favorece ou desfavorece ele. Na época de vento, bota um cachecol no pescoço para evitar o vento no pescoço. Na época da chuva, o melhor sapato, quando não está frio, é uma havaiana que é fácil de enxugar o pé, entendeu? Os outros sapatos vão molhar, um botinão. Então, o que, que é esse ser humano que vai também se adaptando à vida, ao meio ambiente, à casa, ao clima, e a gente está num desastre ambiental. E é rápido. Nadite, se a gente, desculpa, só para fazer um link, se a gente pegar tudo isso então, porque ali no começo, no primeiro raciocínio, eu te interrompi e você estava chegando nesse ponto, que você falou, né, da peste, da peste, depois do comportamento obsessivo, da educação que foi dos higienistas, né, do tipo de educação que provocou então vamos dizer, a neurose do século passado. E agora, né, nesse século, a gente sabe que isso foi acentuado. Eu dei esse exemplo, por exemplo, dessa autista. A gente sabe que o número de nascimento, de surgimento de autistas é gigantesco também. A projeção nos Estados Unidos é daqui 20 anos, cada 5 nascimentos, um nascer autista. A gente sabe da esquizoidia, que era algo que nem o Reich ainda nem falava, que de alguma forma eu vejo como essa questão do contato e da secura, de tudo isso que a gente está dizendo, como uma causa, e talvez a gente está chegando no ápice da nossa peste emocional, assim, olhando pelo menos os governos que a gente tem hoje, o que as pessoas dizem, o que elas pensam, o Brasil inteiro queimando todas as suas fontes naturais e o governo cortando verba, né, do ICMBio, e a gente sem poder de reação também. Mas enfim. Como é que eu vou dar uma volta aí, voltando ao nosso tema, entende? O distanciamento da realidade, o distanciamento da própria pulsação, o distanciamento da própria sensorialidade, do próprio bem-estar, ou da própria consciência de si, propriamente dito, já é antigo. Meu pai falou disso muito. O quanto as pessoas não se tocam, não se olham. Você que trabalha com grupos, eu trabalhei décadas com grupo, o primeiro exercício é botar as pessoas se olhando. E só elas se olhando olho no olho já acontece muita coisa. Depois o contato, depois um abraço, uma referência, e aí a gente vai aprofundando. O que é o fato que sempre existiu, que hoje em dia tem um resultado, como você está citando, eu vou explicitar isso, virou um mundo blá, blá, blá. Só conversa. Não se olha o ser humano, não se olha o meio ambiente, não se olha a pobreza, não se olha a realidade. E está tão maluco que cada um inventa a história que quiser. Então a gente cai nesse universo que antes era um discurso estável. Na época do meu pai era um discurso estável. Na época da minha infância era um discurso estável, tinha uma coerência. Hoje em dia, cada um fala o que quer, na hora que quer, a respeito do que quer, sem medir nenhuma consequência, ou simplesmente sem entrar em contato com o que está dizendo, o que você está falando. Quando você fala mal da mulher, do negro, do índio, o que você está fazendo? Você não está percebendo a realidade. Se você não gosta, não considera, porque foi mal educado nesse sentido, é um dado de realidade. Mas existem, da mesma maneira que existe uma coisa chamada Amazônia, e da mesma maneira que eu vou falar certo, existia uma grande faixa no Brasil chamada Cerrado. Hoje em dia está cheio de transgênico. Então toda a evapotranspiração do Cerrado, que era o que alimentava, se alguns não ouviram, um grande lençol freático, o aquífero Guarani no Brasil, é alimentado alimentado pelas raízes profundas
era alimentado pelas raízes profundas do cerrado. Os buritis, né? Então, é, Os... é, é. Não, as raízes das árvores mesmo, é fantástico. Porque o cerrado é muito maior para baixo nas raízes do que para cima. Para cima é muito seco. Ele realmente perfura um solo super difícil, seco, e criava toda essa pergoleza, a água escoando para dentro até o lençol freático. Hoje em dia, não sei o que vai ser. É como se eu pudesse fazer um parâmetro assim, e nós? Cadê essas raízes ligadas à nossa sensorialidade, à nossa biopulsação, ao nosso bem-estar, que a gente pode sentir isso a qualquer momento? É como se a gente estivesse perdendo essas raízes que nos ligam com a parte das pulsações bioenergéticas, das pulsações de vida, com a sensorialidade. Uma das coisas que me chamou muita atenção foi um papo muito interessante com o Gayasto na época. Na hora que você está meditando, tem uma coisa que todo mundo vai concordar. Na hora que você entra no estado meditativo, a tua audição abre, você começa a sentir o ruído dos pássaros, a rua, o vento, a luminosidade, ou seja, a tua estrutura caracteriológica opressora dos teus sentidos, que você só tem que falar e justificar, ela cessa e você realmente sente um... Ah. E é curioso dizer que as pessoas dizem que meditação é alienação. Não, querido. A falação exagerada que é uma alienação. Porque você fica discutindo alhos e bugalhos, esquerdas ou direitas, o que fazer, o que não fazer, que programa fazer, que governo votar. E oi, você está alienado. Você não sabe nem onde está seu pé. Já foi no banheiro hoje? Já bebeu água? Já abraçou alguém? Porque se não for para viver isso, para que serve essa vida? E aí fica nesse momento desesperador, né? Desesperador. Porque o discurso não é mais suficiente. Por mais que a gente esteja conversando aqui com a coerência, é como se a gente estivesse entrando num certo Alzheimer, às vezes, porque de repente, puf, tem esse outro assunto. Não, tem esse outro assunto. Tem esse outro assunto. Tem esse outro assunto. Tem zilhões de assuntos. Fora os inventados. A Terra plana, por exemplo, entendeu? É. Em termos de caráter, Nadish, então, se a gente pensasse assim, qual você acha que é a tendência daqui para frente, depois dessa pandemia global, que você acha que pode ser acentuado? Eu quase que eu daria braço com um braço com gás e falar assim, eu acredito nos hackers. Não no fake news, nos hackers. Porque tem uma hora que você vai vendo, e tem uma hora que os teus sentidos começam a selecionar o que é mais coerente, o que é mais verdadeiro, o que é mais real, o que é mais real, o que é mais real. Que nem a sensação. Adoro crianças. Sempre que vejo criança, brincava, pegava no colo e saía para passear com eles. Essa semana eu fiquei triste. Eu não posso fazer isso. Mas ficamos nos olhando. Eles estão mais sérios. Eles estão vendo mais o que está acontecendo. Então, se você ficar fazendo cara de bobo, eles não ficam indo na sua cara de bobo. Eles estão olhando para vocês, para nós. E realmente está na hora de uma criança, dentro de toda essa sensorialidade consciente dela, embora ela não tenha a presença da personalidade dela plenamente, ela está olhando. E tem hora que ela não vai fazer gracinha. Talvez a gente tenha que se acostumar com uma cara mais serenamente séria, eu diria. Porque tem assuntos que eu não vou conversar, principalmente com determinadas pessoas em determinados locais. Não estou elencando ninguém. Eu vou ter que aprender a continuar convivendo, continuar vendo programas, e tem hora que eu fico calado, porque eu não tenho que falar. E se eu for falar, não é aquilo que eu quero ouvir, vai dar encrenca. O que é esse estado de maior presença? Acho que todos vão ser chamados para isso. Se começar a acontecer saques, se acontecer, começar gente morrer de fome ao seu lado, você vai ter uma atitude real, ou não.
ou você fica louca. Então, acredito, gostaria de acreditar na resiliência humana. Mas não vai ser mais esse mundo. Vai ser um mundo diferente. A minha Agora eu visão te de pergunto, ecologia... Nadich, A agora minha, só diga. fechar, a minha visão de ecologia hoje é a que temos. Não é aquela ecologia que não existe mais. Tá? Como é que a gente vai agroflorestar tudo? Como é que a gente vai preservar as biodiversidades? Não sei, não sei. Temos conhecimento para isso? Nossa, eu gosto de falar que em 3 meses a gente transformaria esse planeta num jardim, cheio de fruta, com todo mundo à vontade, trabalhando 3 horas por dia, quando muito. E o resto do tempo fazendo o quê? Vivendo, conversando, pintando parede, desenhando, dançando. Não, o que é isso? É verdade, gente. Com a tecnologia que a gente tem hoje em dia, voltada para o lado da destruição, a gente transformaria em 3 meses o planeta inteiro num jardim. Aliás, teríamos países flutuantes, né? Porque os petroleiros são muito grandes, né? A gente pode plantar, fazer uma floresta flutuante, dá para inventar altas brincadeiras. E a gente teria uma civilização realmente no seu auge, de bem-estar, de bem-aventurança, de relacionamento, onde não existiria, ou estaríamos vivendo uma transição de papai, mamãe, filhinhos, família, por uma transição coletiva, como falei no primeiro programa, crianças, jovens, mulheres, homens e idosos, onde todos estão juntos, cuidando de todos o tempo todo. Crianças mais com crianças, jovens mais com jovens, mulheres mais com mulheres, homens mais com os homens, idosos sendo cuidados por todos como os pequenininhos bebês, entendeu? Mas haveria essa identidade que as mulheres hoje em dia já conquistaram. Elas têm uma presença feminina dentro delas, depois de tanta coisa que elas enfrentaram historicamente, que os homens ainda não estão. A gente ainda é meio bobo, porque virou essa coisa do homem que é o pai de família, que trabalha o tempo todo, que provê, que manda, que é autoridade, o texto dele que é o texto que vale, a ideia dele é a ideia que vale. Eu quero um planeta administrado por mulheres. Eu adoraria um planeta administrado por mulheres. E os homens? Os homens vão jogar futebol, vai nadar, vai cuidar das crianças, vai brincar junto das crianças, não é cuidar das crianças, esteja junto com as crianças enquanto homem, onde a masculinidade perderia a agressividade, a gente simplesmente seria um masculino, não tem essa agressividade. Queria só, antes da gente mudar para esse tema, fazer uma provocação, porque eu também tenho uma tendência apocalíptica, assim, de raciocínio apocalíptico, que não tem como não ter, olhando bem, mas uma das coisas que me deixou mais tranquilo em relação ao uso da tecnologia, a presença dela intensiva hoje em dia, foi esse livro mesmo que eu citei do teu pai, o Educação para o Terceiro Milênio, e nele ele fala algo que repercute muito na minha cabeça até hoje, que é isso: não existe ser humano melhor professor que um computador. Um vídeo pode ser voltado quantas vezes for, ele não perde a paciência, você olha de novo, volta até onde quer, repete quantas vezes precisar, o ser humano não é capaz de fazer isso. E hoje em dia eu tenho um filho também, né, de 16 anos, e ele usa muito o computador e as mídias todas, e eu vejo também a capacidade que ele tem de autogerir o conhecimento dele é muito superior à minha, porque ele busca o conhecimento. Eu deixei de ser o centro do conhecimento. Desde que ele aprendeu a ler e escrever, o Google vem antes do pai, né? E isso, de alguma forma, flexibiliza essas estruturas muito rígidas, responsáveis em grande parte por toda essa neurose, né? Então, acho que nesse livro ele me deu uma esperança que talvez essas mudanças que a gente esteja buscando vão acontecer no meio dessa maluquice toda que é a virtualidade hoje. Porque se tem alguma coisa que a gente percebeu com a pandemia de positivo, é isso que você falou: o mundo todo trabalhando junto diminuiu 10 vezes o tempo da produção de um remédio. Poderia plantar
né? Poderia, então, coisas fabulosas que antes Fazer um jardim, não tinha. fazer um jardim. Recuperar as matas todas, as águas todas. Você fala uma coisa curiosa que Garça falava também. Eu que fui professor de criança pequena, eu tenho uma sensação, é difícil trazer em palavras, porque eu também sou muito sensório motor. A minha intelectualidade, eu falei um tempo que eu não tive tempo de estudar porque eu estava vivendo. Vivendo porque, de certa maneira, o que aprendi com Gaiarsa, é, a não perder tempo e não deixar de viver. Acabou me passando isso sem nunca ter falado isso. E eu trabalhando com crianças ou educando meus filhos, também cheguei a essa posição. Eu estou junto. Eu sou um adulto, eu tenho destrezas mais elaboradas que muitos deles, sim, sim, para algumas coisas. Não me bota um computador na frente que eu vou me sentir um macaco sem dedo, para falar claro, eu não sei nem onde eu vou apertar. Hoje em dia, estou aprendendo. Também estou agindo que nem eles, eu não estou mais preocupado em aprender. Eu vou aprendendo à medida que eu vou mexendo. Isso eles têm demais. Eu acho isso fabuloso. Entende? Eles têm essa noção do game. Deu certo? Ótimo, vai para outro estágio. Não deu certo, vai de novo. Não, vai de novo. E não deu certo. Entra no Google, pesquisa lá outro que conseguiu passar esse estágio. Antigamente comprava uma revista, hoje em dia nem isso tem mais. Entra no Google. O colega e pergunta: como é que faz para passar esse estágio? Eles têm essa dinâmica. E como na primeira fofoca que a gente fez aqui, eu vivi essas crianças, porque a proposta que eu vivi não era competitiva, era colaborativa. Por quê? Politicamente adequado. Não, não era política. O conhecimento é e se dá coletivamente. E as crianças que saíram com 6 anos da nossa proposta eram muito mais hábeis para não ficar engasgatado com competições à toa. Que nem um computador, não deu certo a informação, vou para outra. O fulano não quer brincar comigo, vou brigar com o outro. Não tem problema. O mundo é rico, é cheio de opções. Eu acredito na resiliência humana. É uma crença. Por isso que eu usei a palavra. Que ela só se torna realidade na hora que ela for, for de fato vivida. Mas Vou está fazer na só hora da uma. gente revestir-se de novo da pele humana, né? Porque a pele Eu fico humana na dúvida, Ana, de se é isso ou se a gente vai dissolver esse corpo e se juntar na consciência global na internet. E aí seremos só palavras e vídeos, sem corpo. Será? olha, já que é para levantar algumas coisas assim, a gente tem registrados, né? 1.600 ogivas nucleares espalhadas pelo planeta. 1.600, as oficiais. Todas elas funcionando diuturnamente. Não está guardada no armário. Quanto é que se custou para construir esse arsenal e quanto é que custa para manter esse arsenal ligado para começar a explodir a qualquer momento? E esse é um dos grandes riscos, porque a patologia está complicada. E pode ser que um desses psicopatas, qualquer hora, resolva apertar o botão. E só basta um botão. Só basta um. Né? Para começar uma história que está aí, sobre nossos pés, e nós não falamos mais disso. Mas está aí. Está aí. As duas grandes potências nucleares do planeta, Rússia e Estados Unidos, eu diria que é um bando de idiota, um bando de imbecil que construíram uma coisa que não serve para nada e que aí está ameaçando todo mundo. Por uma ideia absolutamente pan-destruidora, absolutamente mais do que qualquer vírus. E é disso que hoje em dia a gente está tendo todo. Eu acredito que a raça humana está começando a criar essa pele de novo. E é uma pele que tem um sentido, ela sente. Mesmo que ela esteja lidando só com o celular, ela sente. Ela tem um mundo interior. Os neurônios não comandam só grupos musculares, tem um segundo neurônio que coordena, que dá o que a gente chama de propriocepção, que era uma palavra que eu ouvi o Gaiarsa começar a falar, porque eu estudava neurologia, e hoje em dia
Depois de um tempo, o Pilates também começou a falar. Você é o movimento que você faz e você é o movimento que você pensa. São as duas coisas. Só o movimento que você faz, ele não passa a não ser repetido. Só o movimento que você pensa, não está acontecendo nada. Eu diria que a gente está um pouco nessa guerra híbrida psicossomática. Psico por quê? Porque um lado é inventado e o outro lado é real. Isso existem controvérsias. Todas as controvérsias existem, todas. Eu quero saber quando é que a gente vai voltar para o corpo físico, que tem uma pele, ele tem um limite, ele tem uma configuração, ele não é tudo. Ele também não é nada. Ai, meu Deus, ninguém me acaricia, ninguém me ama, por que eu sou assim? Por que eu não vou dançar? Por que eu não vou andar? Por que eu não vou desenhar? Por que eu não vou tomar um banho gostoso? Ó, Nadite, Melhor. agora a gente está faltando uns 15 minutos aqui para finalizar esse nosso papo. Eu quero lançar hoje, então, o quadro Fofoca ou Papo Reto. Então, primeiro você escolhe, fofoca ou papo reto? Vamos começar com a fofoca e a gente termina com o papo reto, tá? Fofoca, então. Nadite, você tá apocalíptico assim hoje, porque você ficou muito chateado de não poder ter esse contato com as crianças? Essa falta de contato te deu esse desânimo de você estar quase explodindo o mundo em bombas atômicas? Não, essa é a realidade. Não foi por causa das crianças. Eu vejo as crianças sendo mal tocadas há muito tempo, entende? Eu vejo as bombas atômicas há muito tempo. Eu não sei o que fazer e parece que ninguém sabe o que fazer. Eu sei o que fazer com as crianças, mesmo que eu não consiga tocar nelas. Eu trabalhei muito com arte e educação. E é fabuloso você ver a expressão humana ir ganhando o domínio dos materiais e da inteligência. Como é que a criança parte de uma garatuja e daqui a pouco ela está fazendo uma menininha com 2 pernas, com um corpinho e um cabelo. Pronto. Isso é fantástico. Né, Nadite, que a gente falou no começo, né? Que pode transmitir também o contato do olhar, né? Pode transmitir também essa sensação de acolhimento e construir esse vínculo com a criança, né? Olha, de novo os sentidos, né? Não só olhar, não só a pele, não só o olhar, não só o cheiro, não só o som, porque são todos sentidos ligados. E com Gaiarsa a gente chegou num outro sentido, que é o sentido do equilíbrio, que é o ouvido interno, é o que dá o nível. E o Gaiarsa, neurologicamente pensando, fala, olha, esse é o que dá a noção de topografia. Na hora que entra na mente, e a mente começa a construir, está inclinado, está subido, subiu demais, subiu de menos, está na descida, está na subida, eu tenho a ideia de topografia. É uma imaginação da topografia, mas foi um exercício desse outro sentido que é o ouvido interno, que também tem a ver com o som. Estava longe, estava perto, estava desfocado, estava mais focado, tinha um cheiro, não tinha cheiro, enfim, todos os sentidos. Essa é a primeira inteligência humana. Eu falo, se tiver perdidão, pelo menos chão embaixo, céu em cima, já dá para alguma coisa, né? Já dá para caminhar. O que é essa pele? Não, pelo menos eu estou aqui dentro, entendeu? Tem alguém aqui dentro. Só isso. Nadite, eu tive que definir o mundo, depois a mim e eu aqui dentro. Diga lá. Eu queria, então, aproveitar essa nossa audiência maravilhosa para falar um pouco sobre... Queria só falar sobre uma prática simples que eu tenho feito para dar essa sensação de propriocepção e pele, que é algo muito simples mesmo, que dá uma acalmada boa no sistema. O que eu tenho recomendado para as pessoas é deitar no chão, que é algo que o chão, né, faz esse contato com toda a pele ali, os receptores, e dá essa sensação de pele. Rolar no chão, deitar em mais de uma posição, né, e ir respirando bem, se entregando para o chão. E depois, um cuidado que eu tenho sugerido, que eu acho que tem feito muito bem para as pessoas, é fazer um escaldapé, esquentar uma água, jogar num balde, né? Ali, ó, joga umas gotinhas ali, ó, de alguma coisa cheirosa, põe os pés ali, e depois, se tiver, ainda pega uma toalhinha, ó, e vai passando, fazendo todo o contorno da pele, ó, suavemente,
Você vai ver como fica calminho, dorme bem, passa insônia. Né? Aqui, Você tá com o seu aí, né? Tá vendo? Já sabe como faz para não cindir ao vivo. É. Essa coisa do escaldapé é fantástico, porque o oriental fala isso, está com a cabeça quente, esquenta os pés que a cabeça esfria. Faz um escaldapé, que aí você chega no chão. Secos e molhados, né? Pé quente, cabeça fria. Bora. Pé quente, cabeça fria. E agora a gente tem então mais esses 10 minutos, Nadite. Fica à vontade para falar sobre o tema. Por favor, se quiser também sugerir alguma prática. Olha, a prática que eu gosto muito, que acabei fazendo no primeiro encontro nosso, é espreguiçar, esfregar a cara, sabe? Dar umas coçadas. Se você está muito assim, dá uma chacoalhada, se coça firmemente. Que nem aqui, eu tenho aqui uma. Cadê ela? É uma escova que eu uso para escovar de vez em quando a pele, para trazer o sangue para a superfície e dar um brighteamento. Se tem alguma dor articular, esfregue com uma escova. Escova, escova, escova. E a base total, gente, respira. Está preocupado, está feliz, está triste. Respira, respira. Pode ser pelo nariz, pode ser pela boca, pode ser no peito, pode ser na barriga, mas respira. Pelo menos 15 minutos. Pode até dar um baratinho, ou pode gerar uma certa emoção. Se vier emoção, se manifeste, deixa ela se manifestar. Se vier uma grande risada, ria. Se vier choro, chore. Mas não tome isso como pessoal, eu vou dizer assim. Deixa acontecer essa expressão. Deixa acontecer. Que bom que está acontecendo. Que bom. Está com raiva? Pega uma almofada, soca a almofada, pisa em cima da almofada, grita. Se os vizinhos ficarem preocupados, fala que foi o médico que mandou. Tá? O médico falou para não se conter, botar para fora. Tá? Não quebre nada, não se quebre, não pule pela janela, não precisa se suicidar, não precisa. Você é só uma manifestação que está aí, vivendo, vivendo. Mas está muito difícil. Sempre vai ter momentos difíceis, internos ou externos. Sempre. Não quer dizer que eles vão ficar aí o tempo todo. Eles passam. Agora, a base é movimente-se, respire. A meditação básica do ser humano, pintando as cavernas, fazendo fogueira, encontrando grupo, era dançar. Não precisa dançar, não é todo mundo dançar. Não é aprender a dançar tango, chachado ou qualquer outra dança de salão. Pode ser também. Mas bota uma música, dance, dance, no mínimo 15 minutos. No mínimo. O ideal é 45. Por quê? Um dia eu explico. Dance, chacoalhe. Mas estou sem vontade. Então faça a dança da sem vontade. Estou rindo de quê? Ria disso. Não tem nada para rir, está triste. Ria disso. Simplesmente para liberar o impulso psicossomático. Porque todos nós somos castrados corporalmente. Não é só genitalmente, não. Alguns até ficam só focando na genitalidade e ela não resolve o resto. Por que não resolve o resto? Fixação infantil no próprio genital, né? Digam lá as teorias. Mas a gente saiu de uma época que foi muito importante, a Revolução Sexual, fim do século XX, para uma época em que é muito importante as pessoas perceberem o corpo que têm. Viverem o corpo, através dos sentidos, da respiração, do movimento e principalmente da interação humana. Infelizmente, hoje em dia é restrito a esses aparelhinhos. Mas você tem alguém na sua casa, um filho, uma mãe, chega mais, esfrega a costa dela, se permita ser abraçado. Chega mais, não fique, não se isole. Se você está junto com alguém, e não precisa ficar abraçando e chorando junto, não é isso. Passa a mão, deita no colo, vai ver Netflix junto,
encosta um no outro. É. Ah, está muito pesado? Tira o outro de cima. Também não fique obrigado a aguentar coisas que você não quer. Por favor. Tá? Traga o seu corpo. Traga toda a sua sensorialidade. E principalmente, respira. Pelo amor de Deus. A gente tem um hábito escolar de prestar atenção e parar de respirar. É muito engraçado. Pode notar em muita gente. A pessoa E começa a aqui, ó. prestar atenção e daqui a pouco ela não está respirando. Mauriçadinha, tá com saudade sua aqui, Nadish. Tá dando uma mensagem embaixo ali, ó. Que saudade, Nadish. Oficial Manu Risadinha. Risadinha. Manu. Essa é Sorry. ótima. É uma Tá mulher aí, tá. incrível. E ela é uma palhaça. Ah, ela tá aí mandando beijos pra você. Nadish, eu queria aproveitar esses minutos finais também para comemorar, na verdade, o lançamento desse livro de 100 anos do Gaiarsa, aquela coletânea que a Sumos lançou. Para quem estiver aí assistindo, eles lançaram uma coletânea de frases do Gaiarsa em homenagem aos 100 anos que ele faria esse ano e estão disponibilizando gratuitamente no site da Amazon. É só entrar lá e baixar. Eu dei até uma olhada antes da aula, eu abaixei e estava lendo. E aí ele tinha uma parte falando dos livros que ele abordava a sexualidade e amores, né? E aí ele tinha os números do Gaiarsa, que eu sempre adorei, não sei de onde ele tira, mas 500 milhões de receptores sensoriais na pele. 500 milhões. Sim. Um órgão de 6 a 10 quilos. Olha tudo isso que a gente tem para explorar, para ficar pensando em 10 centímetros de piroca, né, meu? Vamos expandir nessa... A pele é mais... Assim diminuiu. É mais isso, né? E não se dar conta que existe um genital feminino que é muito mais irrigado, muito mais neurologicamente preparado para sentir prazer. O masculino tem 4.000 terminais nervosos, a mulher tem 8.000. Por favor, queridas, façam a revolução. Não é propriamente só usar o prazer sexual. Ocupem a sua posição de serenidade, séria, com celebrações de vez em quando, porque ninguém é de ferro e é bom namorar. Mas é bom namorar, mas para namorar bem, como dizia a Bíblia, conhece-te a ti mesmo, sabe? Não vai achar que é o outro que vai descobrir o teu prazer ou que é a outra que vai te dar mais prazer. Quem é você? Da mesma maneira que não é o professor de dança que vai fazer você dançar. É só você começar a dançar. Isso que a gente chama de propriocepção. Ou se acariciar, se coçar, que nem eu fiz, né, no primeiro encontro nosso. Nossa, eu falei, nossa, como eu me mexi, como eu cocei, botei a mão para trás. É um pouco isso. Pelo menos estão vendo eu mexer com a mão, estão vendo eu me mexer, tá? Ponto. Não tá todo mundo... Na escola Oi, tudo bem? da Ponte, vocês ensinavam massagem também? A da Ponte é a contemporânea, a escola da Vila. Da Vila, desculpa. Olha, criança pequena, né? Sai do colo, entra no colo. Eles estão o tempo todo corporais, eles não têm essa conversa. É o tempo todo jogo de corpo. Ou encostado, ou junto, ou brincando, ou cambalhotando um por cima do outro. Era presente, que nem eu citei numa conversa contigo, eu trabalhei 7 anos com adolescentes. Um dia me perguntaram, e a coisa da sexualidade, não dá problema? E eu fiquei falando, olha, nunca tivemos. Aí a pessoa falou, por quê? Nossa, porque a gente botava eles para falar atualmente, para se tocar, para se massagear, para interagir, para dançar junto, para dançar separado. Então a sexualidade ganhou isso, a real dimensão da libido humana, que não é propriamente transar, é buscar o conhecimento, buscar uma vida. A libido, na origem, da maneira que eu entendo, é a vontade de viver. E toda criança tem isso. Toda criança é extremamente curiosa. Respirem! Respirem! Gente, respira, faz o calda-pé, lembra de dançar. Calda-pé é ótimo.
Fantástico. Encosta quando puder, o quanto puder. Gente, a gente Isso se aí. vê numa próxima. Muito obrigado, Nadish.